No ar. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pelo YouTube da Secretaria do Verde, assim como acontece com todos os conselhos, reuniões públicas, conselhos ambientais do município de Campinas. Essa reunião é transmitida pela rede social ao vivo e os vídeos permanecem gravados e à disposição. Queria, de início, apresentar a natureza dessa nossa reunião. Se trata da primeira reunião ordinária de 3 de agosto de 2022, realizada por videochamada do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, CONGEAPA Campo Grande, Conselho Gestor da APA do Campo Grande. A convocatória foi publicada no Diário Oficial com o seguinte teor. Passo a fazer a leitura, então, da convocatória. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Convocação. Primeira reunião ordinária de 3 de agosto de 2022 por videochamada. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por meio da Lei Municipal 16.185, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os representantes indicados a participarem da primeira reunião ordinária conforme informações e pauta abaixo. Data e horário: 3 de 8 de 2022, quarta-feira, a partir das 14h30. Local por videochamada, ferramenta sala virtual, .campinas.sp.gov.br. Link de acesso: http://sala-virtual.campinas.sp.gov.br/b/mar-b-b-j-b-NCSI. Ordem do dia. Fala da presidência, fala inicial da presidência. Posse das entidades e seus respectivos representantes. Apresentação e votação da ata de Assembleia Geral da eleição das entidades. Apresentação pela equipe técnica da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sobre a área de proteção ambiental do Campo Grande. Fala aberta aos senhores conselheiros presentes. Observação: a reunião será transmitida ao vivo por meio do YouTube, como já foi mencionado, no seguinte endereço eletrônico: https://www.youtube.com/c/Secretaria do Verde Campinas/vídeos. Campinas, 28 de julho de 2022, subsequentemente publicado no Diário Oficial do Município. Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Passado ao primeiro item da nossa pauta, a nossa fala inicial. Primeiro, é preciso agradecer a todos os presentes e a todos aqueles que buscaram ocupar o espaço, participar do Conselho com uma atitude cidadã, em função da eleição recentemente realizada aí das entidades. E temos aqui hoje, entre técnicos e conselheiros presentes, 24 usuários aqui acompanhando essa reunião, fora quem possa estar acompanhando a reunião sem entrar lá na reunião através do YouTube. Então, esse é um instrumento que a gente aprendeu com a questão da pandemia, né? E a gente desenvolveu bem a nossa capacidade de realizar essas reuniões, ampliando a possibilidade de participação democrática e fazendo com que a transparência seja total, em função do que essas reuniões permanecem gravadas e à disposição de toda a sociedade. Então, o que eu queria dizer é que vocês estão participando aqui de um momento histórico hoje, né?
em função de que a APA do Campo Grande, toda a história que vai ser apresentada pela doutora Ângela Guiral, nossa diretora, eu não vou me antecipar, mas desde a sua criação, né, aguardava-se aí a evolução desse processo e chega nesse dia de instituição do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. O que aconteceu na APA Campinas há pouco mais de 20 anos atrás, nos idos dos anos de 2001. Então, é um processo histórico importante que se inicia agora e que a gente tenha condições, né, de tocar as pautas, de conhecer os problemas, de aprofundar a participação social para construir um futuro melhor para essa parte do nosso território. Feitas essas considerações breves, eu gostaria de passar a palavra para o Carlos Grejo. Aos poucos eu vou apresentando a nossa equipe também. Carlos Grejo e a Mariela, que estão aqui presentes, estão participando em conselho, a coordenadoria de que dá apoio ao funcionamento de todos os conselhos municipais, seja com DEMA, com o Japa Campinas, o gestor do prefeito. Passo, então, a palavra ao Carlos Grejo para suas considerações iniciais, com vistas à posse das entidades e seus respectivos representantes, ao mesmo tempo que nos informa sobre o quórum para esta reunião. Obrigado, secretário. Uma boa tarde a todos, que eu não cumprimentei ainda. Boa tarde, Mariela, Raquel, Antônio, Ângela, Adilson, toda a equipe da Secretaria do Verde, né? No conselho, outro conselho importante aqui em Campinas, né? Com Japa. Enfim, todos os presentes para essa reunião aí inaugural do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. Tivemos a Assembleia de Eleição no dia 1º de julho de 2022. Eu vou o áudio aberto aí. Peço a gentileza para desligar. Tivemos a eleição bem-sucedida, né, no dia 1º de julho, e hoje é a primeira reunião ordinária onde haverá, né, a posse das entidades para o biênio inicial do Conselho. Podemos verificar as presenças, né, de acordo com as entidades que foram eleitas. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, a gente acompanhando, e também aproveitar para fazer a verificação do quórum para essa reunião. Então, iniciando pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ângela. Oi, Ângela Guiral, presente. Nossa, tá bem pequenininho ali, né? Deixa eu ver se... Obrigado. Carlos, deu para ouvir? Resgate Cambuí, presente. Deu para ouvir. Tem mais alguns presentes da Secretaria do Verde, a Ana Beraldo, né? E a Leteia. Falou meu nome? Gente, o Carlos vai chamar um por um, conforme a sequência aqui das secretarias, tá? Obrigado, Ângela. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Algum representante? Secretaria Municipal de Cooperação e Assuntos de Segurança Pública. Secretaria Municipal de Habitação. Departamento de Proteção e Defesa dos Animais. DPPEA. Presente. Desculpa. Paulo Anselmo, presente. Obrigado, Paulo. Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT. Subprefeitura do Campo Grande. Sociedade Civil Organizada. Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis de São Paulo, Secov.
Catarina Cury, presente. Obrigado. Obrigado. Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo, Sinduscom. Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Clóvis Cabrino Júnior, presente. Obrigado. Associação Resgate Cambuí. Marcos Joaquim de Oliveira, presente. Tereza. Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA Viva. Luiz Carlos Felicidade, Marcelo Ferracilha, Antônio Xavier da Silva. Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos. Antônio Xavier, presente. Antônio Xavier, APA Viva. Oi, Carlos, desculpa. Maria e Tereza também estão aqui. Ok, anotei. Raquel Oliveira, presente. Muito obrigado. Matheus Sokolovski, presente. Ok. A Maria também, ô Carlos. Joia. Obrigada. Obrigado. Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Bianca Begossi, presente. Muito obrigado. Alguém presente que eu não chamei? Eu estou presente, José Antônio, mas não sou conselheiro, sou condeno apenas. Muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado. Viviane, Educação, presente. E a Dilson também está presente na Castelhana. Muito obrigado. Microfone. Cláudia Meiris, da APA de Campinas, também aqui a gente está prestigiando. Presente. Obrigado, Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada. Danilo Peixoto, Defesa Civil. Tá. Mais alguém? Não. Portanto, presidente, temos quórum para o início da reunião e as entidades que se fizeram presentes aqui, né, pelos seus representantes. Desculpe, eu entrei atrasado. Márcio Benvenuti, do Sinduscom. Joia, obrigado. A Gisele, da Defesa Civil, também está participando, tá bom? O microfone está funcionando. Qual o nome? Desculpa. Gisele Vilela. Gisele Vilela. Mais alguém? Não. Portanto, temos quórum, então, presidente, para o início da reunião e as entidades que estiveram presentes sejam bem-vindas ao Conselho pela posse aí nesse momento. Sejam bem-vindos. Obrigado, Carlos. Então, principalmente, dado posse às entidades eleitas para representar a sociedade no CONGEAPA Campo Grande. Ficam devidamente, formalmente empossadas com a sua presença nessa reunião, primeira reunião de hoje. Muito obrigado a todos e a todas pela dedicação à sociedade campineira. Queria também fazer o registro da satisfação de ter com a gente a presidente do CONGEAPA
Campinas, agrônoma Cláudia Esmeris. Obrigado, Cláudia, pela presença, né? Traz esse conhecimento acumulado, representa todo esse legado aí de funcionamento de 20 anos do Congeapa Campinas. Então, a presença de vocês aqui é muito positiva. Seja bem-vindo, viu? Fique também à vontade a qualquer momento aí para colaborar com a gente. Tá bom? Desculpe, eu não sei se você escutou a minha presença, Márcio Benvenuti, do Sinduscom, desculpe. Ô, Márcio, agora com a sua fala apareceu aqui para mim na tela. Boa tarde, viu? Boa tarde, desculpe. Eu também posso não ter registrado alguma presença que entrou depois. Fiquem todos cumprimentados, senhores conselheiros mencionados. Estamos com 27 acompanhando a reunião na sala, fora os que nos acompanham aí pela transmissão na rede social. Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns pela disposição de colaborar com a nossa cidade, compondo este relevante conselho. Nós vamos, então, dada a posse às entidades mencionados os respectivos representantes eleitos, nós vamos passar para o item 2 da nossa pauta de hoje, da ordem do dia, que é a apresentação e votação da ata da Assembleia Geral da eleição das entidades. Eu consulto os conselheiros, porque qual que é a dinâmica de todos os conselhos ambientais? Previamente, os senhores conselheiros sempre receberão a pauta, os documentos relativos a ela e também receberão a ata para aprovação, a ata da reunião imediatamente anterior, sempre a gente aprova no começo de cada reunião. Se, por ser a primeira reunião, algum conselheiro sentir necessidade, nós podemos ler a ata da Assembleia Geral de Eleição das Entidades. Se algum conselheiro pedir dispensa da leitura da ata, eu coloco em votação a dispensa da leitura da ata e a gente passa imediatamente ao item 3 da pauta. Então, eu consulto eu ao conselho se devo ler, né? Então, se alguém pede a dispensa ou se eu devo ler a ata por ser a primeira reunião, se vocês quiserem tomar conhecimento sobre a Assembleia Geral de Eleição das Entidades, em geral, a gente não lê porque a gente envia previamente a todos os conselheiros. Mas como é uma primeira reunião, faz até um sentido se os senhores decidirem coletivamente que a gente deva ler. Estou aguardando alguma manifestação. Sempre as manifestações serão por chat, com a Secretaria Executiva informando a este presidente sobre os inscritos. Algum inscrito, Carlos? Para falar sobre a leitura da ata? A Karina Cury manifestou-se. Não há necessidade, na minha opinião. Tem mais alguma manifestação? Posso considerar aí, Karina, que a sua manifestação vale por um pedido de dispensa de leitura da ata? Foram 5. Quem concordou? Põe em votação aqui rapidamente a dispensa da leitura, o que não significa que cada um que tem alguma observação a fazer não possa procurar a Secretaria Executiva numa futura aprovação de ata. Sempre, quando recebe o e-mail, já dá para entrar em contato se tiver alguma observação a fazer, já fazem que chega redondo para aprovação na reunião seguinte. Tá bom, gente? Esse é o nosso combinado aí inicial. Então, com essa posição aí de dispensa de leitura, eu coloco em votação, em deliberação. Aqueles que forem contrários à dispensa, por favor, se manifestem no chat. Alguma manifestação, Carlos? Não havendo quem se manifeste contrário, abstenções. Alguma manifestação de abstenção? Não havendo quem se abstenha, as manifestações pela dispensa da leitura. Desculpa? Todas as manifestações pela dispensa da leitura. Então, não havendo quem se manifestasse contrário, considero aprovada a dispensa da leitura da ata, que foi enviada previamente por e-mail, da ata da Assembleia Geral de Eleição das Entidades do Congeapa Campo Grande. Passamos ao item 3 da pauta, que é a apresentação por parte da equipe técnica da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
sobre a área de proteção ambiental do Campo Grande. Com a palavra, a doutora Ângela Guiral compartilhará a sua apresentação, nossa diretora do Verde e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria do Verde, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Campinas. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os conselheiros, presidente e convidados. Eu vou fazer uma apresentação aqui, resgatando um pouco do histórico, né, de criação dessa APA, para a gente aqui relembrar o motivo, né, o que as vocações da APA, o que motivou a criação dessa área de proteção, esse momento que a gente está hoje em relação aos recursos naturais da APA, também o que a gente tem acompanhado aí de danos, enfim. Então, vou resgatar isso. Eu não estou conseguindo compartilhar, se alguém precisa me liberar, será? Carlos, Gustavo? Sim, acho que a Mariela precisa habilitar aí para você. Tá bom, Mariela, se puder, para poder compartilhar aqui um PDF. Enquanto isso, eu vou me apresentando, o Rogério já me apresentou, eu sou a Ângela Guiral, sou bióloga de carreira da Secretaria, estou como diretora do Departamento do Verde, que é a caixinha dentro da nossa estrutura, que atua na gestão das unidades de conservação. A gente tem dentro do departamento a Coordenadoria do Verde, a coordenadora é a Ana Luísa Beraldo, que está aqui como conselheira, como minha suplente, e suplente dela a gente tem a Letéia Perário, que é chefe de setor e que também atua aqui na gestão das unidades de conservação. É importante dizer que a gente tem uma equipe hoje praticamente de 4 técnicos fazendo a gestão das unidades. Vou contar para vocês um pouquinho do panorama das unidades de conservação em Campinas também, né, para vocês entenderem todo esse contexto. E acho que é isso, né, para quem não conhece ainda como funciona a estrutura da secretaria e onde a gente faz a gestão dentro do nosso organograma, então compartilhando um pouquinho com vocês. Então, acho que agora eu já... Vocês estão me ouvindo bem? Está muito barulho de fundo ou está tudo bem? Então, vamos seguir. Tudo bem, Ângela. Então, tá bom. Vocês estão vendo a minha apresentação já? Quem pode ir? Eu não vejo vocês. Está carregando agora. Tá bom. Quando carregar, vocês me avisam, por favor. Ok. Está aparecendo no fundo do Windows, Ângela. Você está com o monitor estendido? Então, peraí, deixa eu fazer de novo, peraí. E agora, Paulo? Oi? Agora apareceu. Apareceu? Está na apresentação, apareceu. Então, vamos lá. Certo? Então, tá bom, a gente fica sem visualizar o que está acontecendo aí no campo, dentro da reunião. Então, eu vou começar trazendo para vocês, para alguns, acho que para a maioria de vocês, né, talvez eu vá repetir um pouquinho do que vocês já sabem, mas resgatando que é uma unidade de conservação, né? Então, se a gente, uma vez numa reunião aí, eu escutei começarem a instigar, né, quem estava ali presente, para falar sobre o que é unidade de conservação. E a pergunta foi, lembre das suas melhores férias ou atividades em que você esteve ao ar livre, enfim. Se você pensar onde foram esses lugares, provavelmente foi numa unidade de conservação. Num parque estadual, num parque nacional, numa área de proteção ambiental, numa reserva ecológica. Então, as unidades de conservação, elas, dentro da legislação brasileira, elas foram estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, né, que veio regrando como deveriam ser protegidas e quais as categorias que poderiam ter de grau de proteção dessas áreas que a gente tem recursos naturais aí diferentes e qual o grau de proteção que a gente poderia ter no Brasil. Então, a Lei Federal 9.985 de 2000, ela traz esse regramento e estabelece as principais estabelece todas as categorias de unidades de conservação. E ela divide principalmente em duas categorias e graus de proteção, visando ali o que a gente quer conservar, manejar e preservar. Então, primeiro, a Lei Federal, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele traz no seu artigo 2º, inciso 1º, o que é uma unidade de conservação.
Então, são aquelas áreas em que tem as suas características naturais bem identificadas, há uma normativa que institui essa área, então ela pode ser criada no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, geralmente ela é feita por decreto ou por lei. Estabelecer muito bem quais são os objetivos de conservação, qual é a finalidade, né, a que se pretende ao demarcar aquela área como unidade de conservação. Os limites dessas áreas têm que estar muito bem definidos, né? E qual que vai ser o tipo de regime de administração, quem é o órgão gestor daquele espaço, qual é o tipo de manejo, e quais as garantias que vão ter para aquele espaço para serem protegidos, né? Então, desde 2000, né, muitas unidades de conservação foram criadas em âmbito estadual, federal, municipal. E como eu disse, dependendo do que a que se destina a proteção daquela área, ela pode ser de proteção integral ou de uso sustentável. Então, dentro das unidades de conservação de proteção integral, existem 5 categorias, que é a estação ecológica, reserva biológica, os parques nacional, estadual ou municipal, monumento natural ou refúgio de vida silvestre. A proteção integral, geralmente tá, elas são áreas em que você tem um grau de restrição de usos maior do que a de uso sustentável. Geralmente são fragmentos de floresta, não somente, né, mas que você tem ali um controle maior dos recursos naturais, do acesso, geralmente é para pesquisa, educação ambiental, então o grau de proteção é maior. Para as unidades de uso sustentável, como é o caso da área de proteção ambiental, há uma compatibilidade do uso dos recursos naturais, mas com moradia, com atividades, com exploração, turismo, enfim, até mesmo desse recurso natural, mas com manejo, com grau de proteção adicional. Bom, então, as APAs, né, como é o caso da APA do Campo Grande, ela está dentro da divisão ali do SNUC, das unidades de conservação, que é uma de uso sustentável. Bom, em Campinas, então, para vocês se situarem, então aqui a gente tem o mapa de Campinas, aqui a gente tem a APA do Campo Grande. Campinas tem 9 unidades de conservação, 6 municipais, 1 federal e 2 estaduais. Então, vamos começar pelas municipais, né? Então, aqui em verde a gente tem a APA do Campo Grande, e em amarelo é a APA de Campinas, né, que foi criada em 2001, e a APA de Campinas ela ocupa 1/3 do nosso território, pega os distritos de Joaquim Egídio, de Souzas, e também os bairros do Gargantilha, Monte Belo, Canto dos Dourados e Carlos Gomes. Então, a gente tem essas 2 unidades de conservação na categoria de APA, que são municipais. A gente tem 3 parques naturais municipais, o Parque Natural Municipal do Jatobás, que fica aqui na região do Campo Grande, é uma área que fica às margens do rio Capivari e que protege um remanescente de cerrado de transição para uma floresta estacional semi-residual, que é uma floresta de uma fitofisionomia do bioma Mata Atlântica. Então, a gente tem principalmente cerrado e Mata Atlântica e essas áreas em que a gente tem essa transição. Também ali na região do Campo Grande, na marginal da John Boy do Lope, a gente tem o Parque Natural Municipal do Campo Grande, que é essa área em rosa, tem aproximadamente 130 hectares, assim como o do Jatobás, que protege um remanescente de floresta estacional semi-residual também. E mais recentemente foi criado o Parque Natural Municipal da Mata, que é essa área aqui em laranja, fazendo divisa com o município de Hortolândia. Bom, ainda no âmbito municipal, a gente tem um refúgio de vida silvestre, Quilombo, também é uma unidade de conservação de proteção integral e que protege uma área de várzea do Ribeirão Quilombo, que é muito importante ali como uma área de pouso, né, para ave e fauna, que está muito próximo de outra unidade de conservação, que essa muitos de vocês conhecem, que é a Mata de Santa Genebra, né, que é administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, é o nosso maior fragmento de vegetação no município, é de floresta estacional também, de Mata Atlântica, e a Mata de Santa Genebra, ela foi criada no âmbito federal, ela é uma área de relevante interesse ecológico, a MARIE, foi criada, então, em âmbito federal, mas quem faz praticamente a gestão dessa unidade
é uma autarquia municipal, a Fundação José Pedro de Oliveira, em parceria com o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. Bom, agora pensando, né, sobre as unidades criadas em âmbito estadual. Então, a gente tem a Floresta Estadual Serra d'Água, que é esse fragmento aqui que fica próximo a Valinhos, onde, talvez vocês conheçam, onde fica a Fazenda Remonta e a sede da Guardinha. E também tem uma APA que faz sobreposição com a nossa APA de Campinas, que é a APA Piracicaba Juqueri Mirim, que é essa área aqui na bacia do Jaguari e que está listradinha aqui em azul, sobrepondo a APA municipal. Essas duas APAs estaduais, elas são administradas pela Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, a partir desse panorama aqui, né, desse mapa que traz para vocês as nossas unidades, vamos entender um pouquinho mais sobre o tipo de conservação e o que é uma área de proteção ambiental, que é o caso da APA do Campo Grande. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, a lei federal, ela traz que a área de proteção ambiental, geralmente ela é uma área extensa, em que tem a ocupação humana, mas que tem atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população. Como objetivo básico, ela traz proteger a biodiversidade, disciplinar esse uso de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais ali existentes. Diferente de outras unidades de conservação, como os parques naturais municipais, por exemplo, as APAs elas podem ter terras públicas ou privadas. Então, a gente pode ter áreas ali que são de proprietários privados, a gente não precisa ter uma desapropriação dessas áreas. Então, há uma compatibilização de terras públicas e de áreas particulares. Podem ser estabelecidas normas e restrições para essa unidade de conservação, e ela deve ter um conselho presidido pelo órgão gestor, no caso a Secretaria do Verde, e composto por representantes dos órgãos públicos, de organização da sociedade civil e também da população ali residente. Então, a APA do Campo Grande, aqui, então, estou trazendo um zoom para vocês, com um recorte aqui da região do Campo Grande. Ela foi criada no escopo dos estudos da macrozona 5. Hoje em dia, a gente não utiliza mais essa divisão, o plano diretor de 2018. Ele não utiliza mais uma divisão das 9 macrozonas, como o plano diretor de 2006 trazia, mas ela foi criada quando se estava estudando, então, cada uma dessas macrozonas. O plano diretor de 2006, ele fez essa divisão dessas 9 áreas, mas cada uma dessas macrozonas deveria dispor ali do seu regramento, de um estudo, um diagnóstico mais profundo, e trazendo as suas diretrizes, objetivos específicos, e cada uma dessas macrozonas e desse estudo, enfim, seria estabelecido por lei complementar. Então, desde o plano diretor de 2006, se eu não me engano, quem teve lei complementar foi a macrozona 2005, a macrozona 5 e a macrozona 9, né? Então, a APA do Campo Grande, ela está localizada, estava nesse desenho, nesse recorte, que era a macrozona 5, e tinha, quando se estava estudando e olhando com mais profundidade para os recursos naturais que existem na região, observou que tinha esse trecho aqui, que está destacado em verde e achoradinho, com ainda rural, ainda não havia sido feita, não estava inserida dentro do perímetro urbano, numa região que tem um grau alto de adensamento, de urbanização, que é a região ali do Campo Grande. Bom, então, considerando primeiramente que era uma parcela ainda rural e também que tinha e que tem muitas nascentes, se a gente olhar esse mapa aqui, todas essas áreas, esses risquinhos em azul aqui, eles são os cursos d'água, né? E cada pontinho final são nascentes. Então, a região que a gente tem ali, o principal rio é o Capivari, mas que tem uma rede de drenagem interessante, e principalmente nessa área que ainda era rural, se a gente observar muitas nascentes e um adensamento maior desses cursos d'água. Então, esse foi um dos atributos que chamou a atenção na hora em que estava se estudando essa parcela do território. Além disso, considerando também muitas dessas nascentes, né, e o quanto ela poderia trazer ali de recarga ainda e contribuição para os seus afluentes. Então, olhando tanto do ponto de vista dos recursos naturais,
mas também dos fragmentos de vegetação natural existentes nessa região. Então, essa é uma imagem mais antiga, e se a gente observar aqui novamente, agora com um olhar de destaque para a APA do Campo Grande, a gente vai ver os recursos naturais, e muitas dessas áreas, principalmente as áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas nas margens dos cursos d'água, né, aquela área que já é protegida pelo Código Florestal, pelo menos de 30 metros e 50 no raio ali das nascentes, a gente vai ver que tinha muitos fragmentos que deveriam ser preservados e que era uma parcela importante, considerando todo o contexto territorial e de entorno que essa área ela possui. Então, essa APA, ela foi criada em 2011 por um decreto municipal de 7.357 e depois foi incorporada na lei complementar, que já foi revogada, né, mas da Macrozona 5. É uma área de 959 hectares, e que ela faz divisa aqui com Montemor e Hortolândia Sumaré, né? Então, e também cortada aqui pela rodovia Francisco Aguirre Proença e muito próxima da rodovia Bandeirantes. Bom, então, o que o decreto que estabeleceu aí a criação da APA do Campo Grande, o que ela traz como princípios e diretrizes? Então, primeiro, a conservação desse patrimônio natural e ecossistemas e a melhoria da qualidade de vida dessa região, a proteção dos mananciais hídricos, o controle das pressões urbanizadoras, das atividades agrícolas e industriais, preservação dos remanescentes de vegetação nativa, proteção de várzeas, prevenção de incêndios nessa área rural e o estímulo a atividades tipicamente rurais, considerando que é uma parcela do território em área rural. Traz também como diretrizes e princípios a agricultura sustentável, técnicas de conservação do solo agrícola, conservação das estradas rurais, controle do parcelamento do solo na área rural, programas de manejo de resíduos dos sólidos, programas de educação e integração da Prefeitura de Campinas com as prefeituras dos municípios vizinhos, já que há uma conurbação aí com essas cidades. Bom, então, desde 2011, quando foi criado, e depois posteriormente pela lei complementar, a APA do Campo Grande ela dependia ainda da criação do seu conselho. Então, o que é o Conselho de Humanidade de Conservação, né? O que a gente está aqui fazendo hoje? Então, o Conselho de Humanidade de Conservação, ela é um fórum de discussão, de negociação e de gestão dessas unidades de conservação para a gente tratar das questões ambientais dessa unidade de conservação. Então, o que compete a gente? Qual vai ser o nosso trabalho daqui para frente enquanto conselheiros, né? Primeiro ponto, elaborar o regimento interno para estabelecer qual vai ser o regramento das nossas reuniões, para que a gente possa ter encontros aí bastante produtivos e focando sempre em atender quais são aqueles objetivos estabelecidos no momento da criação da unidade de conservação. Então, também compete ao Conselho propor e divulgar as ações das unidades, discutir sobre o seu papel e efetividade da gestão, identificar as potencialidades da UC e compatibilizar os diversos interesses que os diferentes segmentos que compõem o Conselho ele traz, né? Bom, também buscar a integração dessa unidade de conservação com o seu entorno e com as outras áreas protegidas da cidade, dentro do contexto do Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades de Conservação. Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do interior da unidade de conservação. Demandar e propor aos órgãos competentes ações e políticas que promovam a conservação dos recursos naturais. Então, identificar o que é prioritário, quais ações deveriam fazer, cobrar aí os órgãos competentes, inclusive a gente. Então, essa é uma das ações também do Conselho. Definir mecanismos da tomada de decisão para a participação efetiva dos diferentes setores do Conselho. Então, aonde o Conselho se manifesta, de que forma ele se manifesta. Então, é muito importante definir tudo isso. Acompanhar a elaboração, implementação e a revisão do plano de manejo. Então, a gente tem aí, no primeiro momento, estabelecer o nosso regimento interno, mas também começar a trabalhar futuramente na elaboração do termo de referência, para desenhar aí a elaboração do plano de manejo, que é um instrumento essencial e que é exigido também na Lei Federal 1985, que o plano de manejo, ele é um estudo, um diagnóstico que traz, um diagnóstico da área, ele olha ali numa escala
de detalhe, né? Ele conhece bem qual é o nosso território, o que a gente está falando sobre a APA, identifica quais são, ele tem que fazer um zoneamento ambiental para essa área, identifica também quais são os programas e ações prioritárias que devem ser feitas na região, tá? Então, o plano de manejo é um documento muito importante. E aí também cabe ao Conselho manifestar-se sobre obras ou atividades potencialmente causadoras de impacto na unidade de conservação. Em relação a tudo que nos cabe, né, enquanto conselheiros, talvez seja importante em algum momento trazer a experiência do CONGEAPA, a Cláudia Smeris, que é a presidente do CONGEAPA, do Conselho Gestor da APA de Campinas, que é um conselho aí há 20 anos, super atuante, e que veio também consolidando e estabelecendo aí procedimentos, fluxos de aprovação, de análise, tem as comissões técnicas, os grupos de trabalho, então é bem legal se o conselho puder, em algum momento, se espelhar, entender como é feito ali, como funciona o conselho da APA, né, Cláudia? E acredito que a Cláudia esteja à disposição para compartilhar também. Bom, a formação do conselho é um caminho aí que a gente já vem percorrendo há algum tempo para chegar nesse momento em que a gente se encontra hoje, com a posse, né, de nossos conselheiros. Então, a gente começou com um trabalho de campo, identificando quais eram os principais atores, quem são as pessoas que transitam pela APA, que moram na APA, e a partir desse primeiro levantamento e trabalho de campo, foram feitas oficinas com a comunidade, a gente iniciou no final de 2019, e aí, junto com a sociedade civil, e por meio dessas oficinas, então, se estabeleceu como deveria ser feita a composição desse conselho, tá? Não foi algo que veio da cabeça do órgão gestor, mas sim discutido com a sociedade civil. Então, foram feitas 3 oficinas, um processo que ficou aberto também, disponível para consulta online, contribuições. E aí, a gente preparou, então, uma minuta de lei complementar, né? Todos os conselhos, na verdade, eles têm de lei. Os conselhos no município, eles têm que ser criados por lei, não pode ser por decreto, então teve que ser aprovado pela Câmara Municipal. Isso foi um processo um pouquinho mais moroso do que a gente imaginava, mas finalmente o processo foi, o conselho foi formado, houve já a eleição das entidades, né, no mês passado, e hoje a gente está aqui, então, nesse momento da reunião da posse dos nossos conselheiros. Bom, o que a gente identifica como potencialidades da APA do Campo Grande? Turismo de observação de aves, cicloturismo, atividade de educação ambiental, lazer em contato com a natureza, turismo rural, desenvolvimento de agroindústria, mas nem tudo são flores e a gente sabe quais são os principais desafios que a gente tem para enfrentar. O principal deles é o parcelamento irregular, né? Ele está irregular não só por estar numa APA, mas também por estar numa área rural, principalmente por estar numa área rural do município. A gente sofre com as queimadas, desmatamento, principalmente as intervenções nas áreas de preservação permanente, com a supressão dos fragmentos. E aí, sobre esse principal desafio enfrentado, eu trago para vocês, né, um panorama também de como, no momento da criação da APA, lá em 2011, como a gente tinha os nossos recursos naturais e esses atributos. Aqui houve todo o olhar para a criação e proteção desse espaço, né? Toda a nossa, como eu disse, essa malha de drenagem, dos recursos hídricos, dos fragmentos de vegetação lá de 2011. E, no último ano, principalmente, que essa APA veio sofrendo com as ocupações irregulares. Então, se a gente olhar, principalmente essa região aqui, ela foi de forma irregular, ilegal, parcelada. Então, esse é um dos principais desafios que o Conselho aí vai enfrentar, né, junto com o órgão gestor aí, para a gente discutir e ver os caminhos a serem tomados, mas também é importante pontuar o que já foi feito aqui em relação às ocupações irregulares. Então, o primeiro passo foi o acionamento do grupo de contenção dos parcelamentos irregulares e clandestinos, é um grupo instituído aqui dentro da prefeitura, com várias secretarias e coordenado pela Secretaria de Habitação. Então, o primeiro passo foi esse. Também foi feito o boletim de ocorrência e a abertura de um inquérito policial, baseado num relatório de vistoria que a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria fez. 4 loteamentos com proprietários já foram identificados e aplicados cerca de 4 milhões em multas. Houve um embargo conjunto entre a pasta ambiental e a Secretaria de Urbanismo, então é um embargo ambiental e urbanístico.
Foi feita já a solicitação da identificação dos demais proprietários a órgãos públicos e aos cartórios para que possam se identificar e continuar a aplicação das penalidades nessas áreas. Oficiados do Ministério Público, SANASA e CPFL em relação à irregularidade dessas ocupações. E é feito um monitoramento constante, a cada novo passo, a gente vem monitorando e a fiscalização ambiental acompanhando. Bom, eu acho que, para não me esticar muito e tentar trazer para vocês o principal aqui para a nossa primeira conversa, deixa eu ver se consigo encerrar. Eu vou parar por aqui, espero ter sido clara. Vocês tenham entendido um pouquinho desse histórico, sigo à disposição aqui sempre para o que vocês precisarem resgatar um pouco desse histórico e construir junto o futuro da área. Obrigada. Nós aqui agradecemos a doutora Ângela Guiral, nossa diretora do Verde Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria do Verde, e a Secretaria do Verde que é, na verdade, o órgão gestor da APA do Campo Grande, e por isso, nos termos da legislação federal, da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, preside este conselho. A palavra está no próximo ponto de pauta, aberta na fala dos conselheiros. Senhores conselheiros que quiserem se pronunciar nesse momento, por favor, se manifestem pelo chat para que o Carlos possa ir nos ajudando aqui, orientando esse presidente, no sentido de passar a palavra na ordem que as pessoas solicitaram. Por favor, Carlos. Ô, secretário, acho que é mais fácil levantar a mãozinha. Tem a mãozinha aí, ó. E ele vai marcando quem está querendo. Acatado a ideia da mãozinha. Tem algumas mãos levantadas aqui. Não sei se nessa ordem, acho que sim. Está levantada a mão aqui do Clóvis Júnior, do nosso Gabriel Júnior. Júnior com a palavra. Depois já estão inscritos aqui Karina Cury e Marcão. Por favor, Júnior. Primeiro, parabéns a todos aí, e acho que assim é realmente uma satisfação fazer parte desse grupo e poder contribuir de alguma forma aí com a cidade. Concordo com a Ângela que realmente os loteamentos irregulares eu acho que é o ponto mais prejudicial que a gente vê hoje lá na região. Eu tenho ido lá com frequência e realmente acho que é algo que precisa ser combatido com toda a força aí. Então, me coloco à disposição para eventual estratégia de como fazer. Eu vi que a prefeitura embargou, acompanho até dentro da prefeitura as notícias, mas entendo que continua tudo igual, continua a venda, as placas são colocadas de embargado, de manhã, de tarde elas já não existem mais e continua isso se expandindo. Eram 16, agora são 21. Então, realmente entendo que precisa ter uma atitude o quanto antes e gostaria de contribuir aí para a solução disso. Eu falo representando a ELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento, então também que é um setor muito prejudicado com relação aos loteamentos irregulares, além da cidade, da APA e de tudo que a gente está, economia e etc. Então era isso, muito obrigado. Por favor, Carlos, vai me ajudando com a ordem, porque vários levantaram as mãos, né? Eu não vou pular ninguém aqui na ordem das inscrições. Quem é o segundo? Marcos. Marcos. Oi, gente. Com a palavra, Marcão. Boa tarde a todos. Seguinte, eu queria falar a seguinte coisa. A Ângela está certa sobre as denúncias que teve. Muitas denúncias que quem fez fui eu, a maioria delas, né? Devido a combater incêndio direto na APA já há muitos anos. E, infelizmente, a gente tem coisas que ainda vêm acontecendo. Mesmo com os embargos, os loteamentos continuam trabalhando
vendendo lotes, tendo essas placas, como o Clóvis mesmo disse, só corrigindo, que a gente são 16 loteamentos irregular, né, e um sítio pretendendo esse loteamento irregular e derrubando árvores e queimando e destruindo 3 nascentes, o qual uma dessas nascentes oferece água para essa horta que a Ângela colocou aí na apresentação. Não dá para colocar a câmera. Deixa eu fechar a câmera aqui. Meu celular, devido a combater incêndio, gente, ele está bem destruído e detonado. E o que acontece? A gente está fazendo direto as denúncias e não está tendo uma punição, né, para esses loteamentos. Quando a gente vai lá, planta eucalipto, a gente tem como recuperar a área. A gente planta cana-de-açúcar, a gente tem como recuperar a área. Mas quando faz loteamento irregular, a gente não tem como recuperar a área que destruiu a APA Campo Grande. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que a Secretaria do Verde precisa tomar outras providências que ainda não foram tomadas para acabar com esse crime. Eles estão insistindo no crime, estão incendiando a APA. A gente a nossa APA, a gente é o segundo ponto de mais nascentes da região de Campinas, a região do Campo Grande. E a gente precisa cuidar dessas nascentes. Lembrando, né, que tudo bem que a gente é o conselho gestor da APA Campo Grande, mas a gente trabalha junto, unidos aí, tanto na vistoria pelo o Parque Campo Grande, o Clóvis está fazendo um excelente trabalho, apesar que esse dia atrás teve incêndio lá e fui lá apagar. Obrigado. Mas foi um incêndio de pequena proporção, Clóvis, valeu, obrigado, meu mano. Onde as mudas, mesmo com incêndio, elas estão bem, estão firmes, já são mudas de mais de 2 anos lá. Tem o Parque Jatobá, né, e tem o corredor Jatobá-Campo Grande. Esses 4 pontos, onde dá no mínimo 4% de áreas verdes de Campinas, onde muita gente fala que é só 1%, eu falo para vocês que, juntando essas 4 áreas, dá uma boa área de Campinas aí, que precisa ser protegida. Levei alguns amigos nossos aqui do grupo, o Marcelo do Congeapa, a Tereza, a Maria, para conhecer essas 4 áreas, e a gente tem alguns vídeos e alguns protocolos denunciando. Lembrando que colocar fogo na área é crime. É crime da cadeia e não está tendo ninguém sendo punido por isso. Hoje mesmo vi uma empresa terceirizada, né, limpando uma área pública e tacando fogo, né, e como se isso não fosse crime. A gente tenta fazer educação dos jovens nas escolas e a gente vê pessoas que não deveriam de estar atacando fogo fazendo isso. A gente precisa agir com um pouco mais de, vamos dizer, mais pulso firme, né? Porque está acontecendo uma destruição, uma devastação que a gente não vai ter como recuperar, principalmente nos loteamentos irregulares. Obrigado. Obrigado. E aqui os ensinos. Por favor, Carlos. Tereza, depois Cláudio Esmeriz. Eu acho que a Karina estava antes, não estava? Exato, Carlos. Logo depois da primeira fala, acho que vinha a Karina. Depois, acho que da Karina, a Tereza, Cláudio Esmeriz e Matheus levantaram as mãos. É isso mesmo? Karina, com a palavra.
Boa tarde a todos. Obrigada, secretário, pela oportunidade. Dizer que realmente é um marco, né, para a cidade, a formação desse conselho gestor tão importante, e ainda mais numa fase onde a gente tem tantas irregularidades, né, tantas invasões de terra, que, como a própria Ângela falou, o Clóvis, o Marcos, que eu acho que vai ser um dos assuntos mais polêmicos, mas que devem ser enfrentados, né, para a gente tentar estagnar isso dentro da cidade, porque via Secov, que é o Sindicato da Habitação, a gente não pode deixar que essa seja uma realidade na cidade, né, em nenhuma cidade, mas principalmente em Campinas, que é onde a gente vive, onde a gente atua. Então, a gente coloca à disposição, já fizemos vários trabalhos no Brasil todo sobre essas invasões e alguns casos, estudos de casos junto com a AELO, onde tivemos muito sucesso, né, para estagnar isso através de legislação própria. Então, a gente coloca, em primeiro lugar, a Secretaria do Verde para a gente poder estar ajudando vocês, contribuindo com o que for preciso, tá? Inclusive trazendo estudos de casos de outras cidades que tivemos sucesso. E, por fim, só colocar uma dúvida que eu tenho. Quando teve a posse dos conselheiros, algumas vagas remanescentes acabaram não sendo ocupadas por alguma entidade, ou, enfim, acho que tiveram 2 ou 3 vagas. E, naquela época, falou-se, acho que foi a Janete, disse que abririam novas possibilidades de inscrição. Eu queria saber qual vai ser a data da inscrição disso e como que deveria ser feito, se vai ser do mesmo formato da anterior, ou se pode ser por e-mail, como que poderia ser feita essa consulta. Obrigada. Nós é que agradecemos, Karina. Acho que na sequência, me desculpem se eu errar a sequência, tá? Então, é o que está aparecendo na tela para mim das mãos levantadas. Parece que a sequência é a Tereza. Oi, tá dando para me ouvir? Perfeitamente. Ótimo. Eu queria que fosse enviado para a gente, enviada essa apresentação por e-mail. E, Carlos, se você puder dar uma olhada, eu acho que nem a Maria nem o Marcão receberam o e-mail da convocação. Se puder dar uma olhadinha, por favor. E aí eu também falo que eu acho que esse regimento interno do Conselho é um ponto muito importante e a gente oferece ajuda de advogados para colaborar com a gente, porque eu acho que a sociedade vai ter que dar bastante palpite nesse regimento, tá? E também eu queria saber se a gente vai aumentar no regimento, ou sei lá de que maneira, a participação de ONGs ou entidades ambientalistas, porque só tem uma vaga de titular e uma de suplente, e eu acho muito pouco para um assunto tão sério e relativo ao meio ambiente. Aí eu também queria pedir para a próxima reunião que fosse feita uma apresentação como essa que você fez, Ângela, com todos os locais, mostrando todos os locais onde tem os imóveis, os loteamentos irregulares, imóveis irregulares, enfim, todas as irregularidades, com os endereços, a foto por cima, com o Google, onde está marcado e tudo, e também a situação jurídica de cada um deles. Quais medidas foram tomadas, como que está o assunto, quais são esses lugares, quem são os donos, sabe? Vamos botar os pingos nos is. Não adianta a gente ficar falando de uma coisa abstrata, que a gente vai ter que olhar sem que ninguém saiba o que é, tá? E eu queria saber, na sua apresentação, o BO e inquérito que você colocou, que foi feito de um deles, se tem a ver com o Hack Empreendimentos, que é na Chácara Bom Jesus Pirapora, que tem uma ação na Justiça. E, por fim, eu queria saber por que esse conselho não é deliberativo, como o da APA Campinas. Vamos dar sequência às falas, e nós estamos anotando aqui todas as
perguntas para seguir na sequência a gente fazer as respostas da equipe técnica. Vamos passar a palavra para a presidente do CONGEAPA Campinas, Cláudia Esmeris. Boa tarde a todos e todas. É um privilégio e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E gostaria de passar para os conselheiros, principalmente da sociedade civil organizada, que vocês não estão sozinhos, tá? Contem com a gente aqui do CONGEAPA Campinas, que a gente está junto com vocês nessa luta de defesa do patrimônio ambiental, socioambiental, né? Só um resuminho, né, para contar para vocês a nossa grande luta e a nossa história resumida. Eu estava fazendo um levantamento agora e foi muito interessante. Em 1993, ou seja, há 29 anos atrás, teve um decreto de criação de duas APAs, a APA de Sousas e a APA de Joaquim Egídio, pelo nosso querido prefeito Magalhães Teixeira, em 93. Em 1996, foi criado um caderno do plano de gestão da APA. Nesse caderno, como já tinha o plano diretor de 1996, foi incluído, além de Souza e Joaquim Egídio, a região do Carlos Gomes, Monte Belo e Chácaras Gargantilha, ou seja, a região entre o rio Atibaia e o rio Jaguari. Então, houve uma ampliação da área de proteção ambiental, uma grande vitória que a gente conseguiu. E em 2001, né, que foi instituída a APA de Campinas, pelo então prefeito Toninho Costa Santos. Então, é uma luta, né? Vocês veem que já faz quase 30 anos que a gente está nessa pegada, e é muito gratificante, são muitas batalhas, mas a gente tem muitas vitórias, né? E, o Conselho é bem isso mesmo, o Conselho, ele é regido por uma força da sociedade civil organizada, em prol de uma área. Então, a gente está junto, a gente tem a parceria da gestão, né, que é a Secretaria do Verde, e cada vez mais, com essa parceria, a gente consegue cobrar mais fiscalização e fazer cumprir a legislação ambiental da área. Então, é uma luta grande, mas eu acho assim, queremos juntar com vocês, né, fazer coro com vocês aí da APA Campo Grande, contem com a gente em qualquer dúvida, estamos disponíveis para ajudar vocês, porque é uma luta que vale a pena, né, porque a gente tem aqui uma região que, se não fosse a força da sociedade civil, essa região não estava ainda com esse nível de proteção que ela está. Então, contem com a gente, era isso, obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Vamos na sequência aqui dos inscritos para Matheus. Depois, na sequência, tem José Antônio de Oliveira inscrito. Não me aparece mais nenhuma mão levantada. Se alguém ainda não mencionei, por favor, se manifeste aí com a mão levantada, que eu vou encerrar as inscrições aí na fala do Matheus, para a gente poder passar as respostas. Matheus. Oi, Carlos. Eu só gostaria de... Vocês estão me ouvindo bem? Só gostaria aqui de reforçar a fala da Ângela e dos demais conselheiros a respeito das invasões e do parcelamento irregular do solo, que, sem dúvida, acho que é o maior dos problemas que a APA vem enfrentando. E a gente mesmo está travando algumas batalhas judiciais contra alguns invasores e tem sido muito difícil, apesar da gente ter ganhado algumas causas e afastar os invasores e conseguir parar o parcelamento irregular do solo. Mas a gente teve que movimentar muito a administração pública e o próprio judiciário para conseguir isso. Tanto o Ministério Público quanto a Prefeitura, e insistentemente pedir para o judiciário para a gente retomar a posse dos imóveis que foram invadidos e irregularmente loteados. E não fosse a surpresa, depois de tudo isso, os proprietários dos imóveis ainda foram autuados pela própria prefeitura por conta do parcelamento irregular do solo, mesmo sabendo que os proprietários não
fizeram o parcelamento, não agrediram ali o solo e não parcelaram, não fizeram nenhum dano ambiental, mas os proprietários têm sido autuados pela prefeitura por conta disso. Então, acho que é só um alerta para a prefeitura também não penalizar quem está tentando ajudar a não degradar a APA. E, então, além de combater os invasores, a gente ainda tem que se explicar na prefeitura que quem está parcelando irregularmente o solo são os invasores, né? E isso tem acontecido bastante ali na APA. E tem invasores bem recorrentes que tem sido denunciado aí constantemente, tanto na Justiça quanto no Ministério Público, que é a Sociedade Terra Preta e alguns outros invasores aí que têm prejudicado bastante aquela área. Mas eu fico feliz de ter tantas pessoas aqui que também querem combater isso, mas a gente precisa unir muita força aí, porque tá tendo muita invasão ali na região, e não só a APA, mas também os proprietários, como a Ângela disse, tem áreas ali que são de propriedade privada, então os proprietários também estão sofrendo bastante com isso, e estão tendo que gastar muitos recursos também para evitar tanto a invasão quanto a depredação ali da região. E essa é uma iniciativa que, como a Ângela disse, acho que está sendo bem também conduzida aí pela administração pública, através de todos os procedimentos que já foram tomados, mas que tem que intensificar isso lá na região. Como os outros conselheiros disseram, as placas de embargo são colocadas e no período da tarde já não tem placa, e o pessoal está lá dentro de novo e tem vendido lote, enfim, acho que tem que intensificar bastante essa vistoria ali na área para que novas áreas não sejam invadidas. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, salvo engano, a APA, essa CONGEAPA aqui é formada por 22 cadeiras, sendo ela 11 privada e 11 pública, certo? Eu não cheguei a ver, ou não tive conhecimento ainda, quais são as 11 cadeiras da administração pública, se isso já foi divulgado ou ainda será. É isso, Carlos. Obrigado. Obrigado, Matheus. Vamos passar a palavra para o José Antônio de Oliveira, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui, né? Eu quero primeiro me apresentar. Eu faço parte do CONDEMA por uma associação de bairros que chama Associação do Bairro Jardim Miranda e Parque Beatriz, aqui um pouco antes do Campo Grande, né? Mas o meu vínculo com o Campo Grande é afetivo, porque eu dou aula lá, né? Eu me aposentei na rede municipal de ensino como professor, mas continuo dando aula na rede estadual lá no Campo Grande, né? Então, a gente tem um vínculo afetivo, assim. Eu venho acompanhando, né? Já realizei visita com a comunidade lá do Campo Grande, na área do parque, né? Na área da APA. Fiquei bastante assustado, queria manifesto aqui, mas fico aliviado de ouvir também aqui da Secretaria de Representante, a Secretaria do Verde, que está tendo movimentação, está tendo preocupação em ter alguma ação visando coibir tudo isso, né? E então eu fico assim bastante feliz de ouvir isso. Campinas tem uma tradição, né, de elaborar leis de proteção ambientais, né, das quais aí está a questão da elaboração das APAs, das leis de proteção e das APAs, né? Mas é o seguinte, eu tenho duas coisas para falar mais especificamente, que é o seguinte, por ser professor da APA, lá daquela região do Campo Grande, eu queria ver se a Secretaria do Verde me ajude, assim, por exemplo,
com materiais que a gente possa divulgar entre escolas, professores e comunidade. No dia que a gente foi fazer visita lá, a gente foi com um grupo da comunidade, sabe? E se a comunidade lá, por exemplo, se apropriar do projeto da APA, né, conhecer mais o benefício que eles também podem ter com isso, inclusive os produtores rurais, sabe? Os produtores rurais, eles podem ajudar, né? Porque num primeiro momento, às vezes eles têm medo, mas então não vou poder fazer mais nada nas minhas terras. Bom, a conexão com o YouTube foi reestabelecida também. Aguardar o pessoal acabar de entrar. Pessoal, nós estamos... Não sei se vocês estão ouvindo. Tá, gente, a internet aqui na prefeitura está super instável, está caindo toda hora, então a gente está entrando aqui pelos celulares, pedir para só uns minutinhos para conseguir a gente retomar aqui, tá? Perfeito, obrigado, viu? Beleza. Conectei pelo celular aqui e não é a plataforma, é a rede mesmo da internet como um todo. Legal, Carlão, agora estamos te ouvindo direitinho, tá?
Seu áudio retomou aqui. Secretário, também estamos te vendo. De volta, pessoal. Legal. Primeiro, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Primeiro, pedir desculpas, né? Embora a questão da nossa alçada, nós tivemos uma queda geral. Todo mundo que está no prédio, que está participando aqui do Paço Municipal, ficou sem conexão uma vez, todos, né? Só quem está no seu celular pessoal é que permaneceu na reunião. Eu não sei se temos quórum, como estamos em presença na reunião, uma vez que foram na leitura que caímos. Consulto aí a Secretaria Executiva, por favor. Não sei se o Carlos já retornou. Eu estou no meu celular pessoal. Retornei sim, secretário. Doutora Ângela Guiral também presente. Carlos, retoma a sessão, temos quórum? Continuamos com quórum, apesar que não haverá nenhuma deliberação, né? Tá certo, mas é sempre o cuidado de fazer as reuniões com quórum, vai que alguém que se delibere sobre algo, ou se propõe até para a próxima reunião, é necessário. Então, após esse pedido de desculpa, esclarecimento que foi assunto aí de força maior, porque nós aqui não tínhamos o que fazer, né? Foi uma coisa, não foi na nossa programação da Secretaria do Verde, mas sim no sinal geral da Prefeitura, essa oscilação, essa instabilidade. Estamos retomando, eu já havia ouvido os que se inscreveram, né, para fazer uso da palavra, e a gente entraria agora justamente nos comentários a partir do que foi falado, perguntado, e aí eu consulto a presença da coordenadora de fiscalização ambiental, Heloísa Fagundes, que eu vou precisar dela. Ângela Guiral já retornou. Oi, gente, consegui voltar aqui. Ok, desculpa, não entrei. Eu agora consegui conectar, estou por aqui também. A doutora Ângela Guiral por aqui. A Heloísa Fagundes está presente. Conseguiu retornar à reunião? A Elo estava, não sei se ela voltou, mas ela tinha me passado algumas informações aqui, inclusive para atendimento do que a Tereza tinha perguntado, então eu posso responder aqui na ausência da Elo. Tá certo. Vamos na ordem das ações, eu anotei aqui. Começamos então com um Júnior, né, da Elo, que falou sobre a necessidade de atitude, né, e embargos, multas, enfim, todas as medidas administrativas que forem necessárias para enfrentar os problemas dos parcelamentos ilegais e irregulares na APA do Campo Grande. Essa foi a observação do Júnior. Depois veio o Marcão, falou sobre as denúncias, as ocorrências de incêndios, né? Falou, inclusive, da denúncia do dia de hoje, que ocorreu para a limpeza de uma área pública, hoje mesmo, fogo para limpar. Então, a gente pede que, o quanto antes, aí, se puder nos encaminhar para que a gente repasse, acionar diretamente a Heloísa para que mais essa denúncia seja registrada. Registrado todos os que nos procuram, tem protocolo específico cuidando de cada um. O Marcão falou aí das denúncias, derrubadas de árvores, impactos nas nascentes, loteamentos irregulares, toda a situação conhecida, né? E fez a observação de que não está tendo punição. Então, depois nós vamos ouvir a Heloísa Fagundes para mostrar todas as providências que a Secretaria do Verde tomou na questão do poder de polícia ambiental na área. Então, não há nenhum caso de denúncia que não está tendo medidas tomadas, seja de embargo, seja de multa, ou informado ao Ministério Público, ou encaminhado informações para o inquérito aberto da investigação criminal, a partir daquela operação coordenada pela Secretaria do Verde, que reuniu todas as secretarias e que deu origem ao inquérito policial existente lá, ao processo de investigação, né, existente no âmbito criminal, que está correndo em segredo de justiça
por determinação lá das autoridades policiais. Então, só um pouquinho, eu vou percorrer aqui todas as perguntas, porque aí a Heloísa pode vir respondendo, a Ângela Guiral também. Depois foi feito aí um comentário da Marina, também à disposição, e perguntou sobre as vagas não preenchidas. Depois eu peço que o Carlos esclareça aí sobre essa questão das vagas não preenchidas. Depois a Tereza falou sobre 2 dos conselheiros não teriam recebido o e-mail. Então, pediu para enviar a apresentação. Pode ser prontamente enviado, sim, a todos, Tereza, te respondendo. E depois o Carlos pode falar se houve algum e-mail que retornou aí, que não houve sucesso na comunicação, na convocatória enviada e nos arquivos enviados por e-mail. Também foi colocado aqui um questionamento sobre a questão se na próxima reunião poderia ser feito a apresentação mais detalhada sobre os locais dos loteamentos irregulares, dando nome aos bois, na expressão da Tereza. Pode, Tereza, pode ser feita uma apresentação mais minuciosa pela fiscalização ambiental, aprofundando. Hoje foi uma introdução sobre a APA do Campo Grande, foi uma primeira reunião, então isso pode ser feito assim, acatada aí na próxima pauta, uma apresentação mais detalhada dos loteamentos irregulares pela nossa Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Outro questionamento, que talvez a doutora Ângela Guiral possa nos ajudar a responder, sobre a questão do conselho ser consultivo ou deliberativo. Também a Cláudia Esmeriz, muito obrigado pela sua contribuição, falou de toda a história da APA Campinas, de toda a importância aí dos resultados que têm sido alcançados. O Matheus também falou sobre os parcelamentos irregulares de solo, sobre proprietários autuados, falando que eles não têm feito o parcelamento, né? Então esse é um ponto que Elô pode nos ajudar. O José Antônio de Oliveira falou sobre as cadeiras dos órgãos públicos. Carlos também pode dizer como ficou a composição do Conselho em relação a órgãos públicos e entidades eleitas na sessão de eleição recentemente realizada. Os órgãos públicos compõem, que tem cadeira no Conselho. E, por fim, o professor no Campo Grande, o José Antônio de Oliveira, falou das questões de materiais para a produção de materiais para educação ambiental junto à comunidade, colocando que a comunidade, os produtores rurais podem se tornar aliados nesse processo de defesa da APA do Campo Grande, e também fez perguntas sobre as representações e as vagas remanescentes. Esse foi o conjunto de observações e perguntas que eu anotei. Eu passo a palavra, primeiramente, à doutora Ângela Guiral para responder o que for possível, depois me informe se a nossa coordenadora, Luísa Fagundes, retornou à sessão. Rogério, posso falar uma coisa bem rápida? Oi, Marcão, só se for para complementar a pergunta, né, para a gente poder fazer as respostas. Complementar. Pois é para complementar. Falar, é o seguinte, a gente tem placa na estrada de terra da John Boy do Lope, vindo de Hortolândia, da APA Campo Grande. Estrada da Avenida Antônio Artem, vindo de Hortolândia, da APA Campo Grande. Só que a gente não tem placa da APA Campo Grande vindo de Campinas, nessas duas ruas. Era isso que eu queria pedir. Complementada, então, a sua fala, Marcão, já estou anotando aqui para a gente poder... Essas placas foram colocadas, eu lembro, na época, a pedido da Secretaria do Verde, em contato com a INDEC. Então, a gente pode reiterar aí para que seja ampliada essas placas, conforme sugestão do Marcão. Vou passar a palavra à doutora Ângela Guiral para responder o que lhe cabe, depois Carlos para responder o que lhe cabe, e a coordenadora da fiscalização ambiental, é Luísa Fagundes, também com as respostas sobre o poder de polícia.
Bom, secretária, acho que então, da minha parte, é mais em relação à composição do conselho, no que a Tereza perguntou sobre ser consultivo, né? Então, o que o processo, como eu resgatei aqui, de construção e da composição e de como deveria ser a legislação referente ao conselho, ela foi discutida com a participação da comunidade, principalmente comunidade local, e que seguiu o que está estabelecido na cartilha do ICMBio e orientações para a criação de conselhos, tá? E aí os conselhos de APA, geralmente, eles são consultivos, mas é importante dizer aqui, conforme o parágrafo 1º, é que eu não vou conseguir copiar aqui para vocês porque eu estou no celular, mas de acordo com a lei que estabeleceu a criação do Conselho da APA do Campo Grande, que é 16.185 de 2021, parágrafo 1º, então, ele estabelece que cria o conselho de caráter consultivo, propositivo, de assessoramento do órgão gestor, mas o parágrafo único, ele traz que o conselho tem o poder deliberativo, no âmbito de suas atribuições, sobre algumas questões como aprovação do plano de manejo e as suas alterações, obras sujeitas aos estudos de impacto ambiental, né, sujeitos à OE e à RIMA, e sobre os encaminhamentos necessários à alteração da legislação urbanística ambiental afeta a unidade de conservação. Então, ele tem um caráter consultivo e deliberativo nessas questões. Então, acho que esclarecendo aí, e dizendo que isso foi discutido lá no momento das oficinas junto com a comunidade. Eu acho que da minha parte, já que a Elô está por aqui, ela vai acabar respondendo, então, em relação à fiscalização. Marcão, essa questão da placa, ela tem na Antônio Artem de Campinas para Hortolândia e vice-versa, não é isso? Se não for, se estiver faltando uma, depois me manda uma localização de como vocês fizeram, que a gente faz essa articulação com a INDEC. Oi, tá Ângela. Na Estrada da Amizade, pegando a estrada de terra da John Boy do Lope, tem a placa, e tem na Antônio Artem, saindo também da Estrada da Amizade, tem a placa, em frente ao sítio Cambará, o qual colocou fogo nas árvores e está desmatando 3 nascentes, né? Só que a gente não tem placa da APA Campo Grande quando a gente vem do posto Ipiranga do Valença. Era isso que eu tinha que falar. Nem na Estrada de John Boy do Lope, nem na Avenida Antônio Artem. Tá bom. Vamos, a gente verifica isso e vê o que a gente consegue ali de articulação com a INDEC, sim, tá bom? Obrigada, viu, Marcão? Obrigado então, a você. Acho que das perguntas, secretária, acho que era essa, e aí agora acho que o resto seria mais vinculado à fiscalização ou até das vagas remanescentes, né? Você está no mudo, secretário. Tá certo. Em relação, Marcão, a essa questão da placa, fica autorizado a secretaria executiva do Conselho para preparar aí que o Conselho Gestor possa diretamente aí oficiar a INDEC pedindo a complementação da sinalização em relação à APA do Campo Grande. Vamos passar a palavra para a nossa coordenadora de fiscalização ambiental, Heloísa Fans. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Elo, estamos. Sim. Obrigada. É que vocês, para mim, vocês estão cortando um pouquinho, tá? Mas acho que eu consegui pegar o que está sendo demandado da fiscalização. Bom, primeiro, eu sou, então, Heloísa, eu estou coordenando a fiscalização ambiental. Queria parabenizar vocês por mais esse conselho, né? É um espaço muito importante para a gente de discussão de políticas públicas, de conhecimento do que vem da ponta para a gente aqui no poder público. A fiscalização ambiental, ela trabalha muito em parceria com a comunidade, né? A gente trabalha já com os outros conselhos bem próximos, e eu acho que a ideia é que a gente consiga também ter esse trabalho aqui no Conselho da APA do Campo Grande. Como foi deliberado que na próxima reunião vai ter já uma apresentação específica da fiscalização ambiental, eu vou falar bem rapidamente aqui sobre as ações que a gente tem feito para combater esses loteamentos irregulares na APA do Campo Grande, mas eu me comprometo na próxima reunião trazer para vocês os mapas, os números de protocolo, o status de cada um deles, para que vocês tenham todas as informações necessárias, tá?
a gente, então, tem na Prefeitura de Campinas um grupo de controle e contenção de invasões de parcelamentos clandestinos. A Secretaria do Verde recebeu as denúncias de parcelamentos irregulares, muitas delas feitas por conselheiros. Tá, obrigada, Carlos. Estava um som atrapalhando. Então, muitas das denúncias vieram dos conselheiros, que hoje são conselheiros, né? Com base nelas, a Secretaria acionou o grupo de controle e contenção de invasões, que é coordenado pela Secretaria de Habitação, mas também tem componentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Justiça. E com isso, a gente fez as primeiras inspeções aí na área e constatamos alguns parcelamentos. Na época, nós conseguimos identificar um dos vendedores dos lotes, então foi essa pessoa que foi levada até o distrito policial. Quando a gente fez o boletim de ocorrência, iniciamos, então, o inquérito civil. A Tereza questionou se é o mesmo, né, referente ao Bom Jesus do Pirapora. Não é. É um inquérito civil que se iniciou no loteamento chamado Sítio do Lago, mas que hoje ele está correndo em segredo de justiça, então eu não tenho muitas informações para passar para vocês, mas que hoje ele engloba todos os loteamentos irregulares identificados. Então, assim, o poder de polícia... Desculpa, não deu para ouvir. Eu vou voltar um pouquinho, então, Tereza. Eu estava dizendo que o inquérito civil, ele é referente ao Sítio do Lago, e não ao Bom Jesus de Pirapora, tá? Mas na próxima reunião, quando eu trouxer o mapa, tudo certinho, acho que vai ficar mais claro para vocês, porque eu já tenho todos os loteamentos mapeados, tá? Então, eu Bom Jesus de Pirapora, ele é o loteamento mais antigo de lá, ele foi construído antes da criação da APA. Ele não está nessa relação, tá? O Bom Jesus de Pirapora não está nessa relação. Então, o poder de polícia frente a infrações ambientais, ele acontece em 3 esferas, tá? Na administrativa, que somos nós da prefeitura, então a gente tem um poder de fazer multa, de fazer embargo. Na esfera civil, que tem a ação do Ministério Público, e a prefeitura atua através de termos de ajustamento de conduta para reparação do dano e compensação. E na esfera criminal, que é através da polícia ambiental e das polícias civis militares, tá? Então, a minha área de atuação, ela se concentra no poder de polícia administrativo. Elô? Oi. Não estou ouvindo. Eu estou te ouvindo super bem, Elô. O secretário parece que falou Elô e eu não... Falou. Caiu? E caiu? Não sei. Tá. Acho que eu vou concluir esse pedaço da minha fala, e aí, se o secretário voltar e falar, aí a gente... Pode seguir, Elô. Acho que está todo mundo ouvindo, sim. Tá, não, só para, assim, deixar claro que são as 3 esferas de aplicação de penalidades e que a prefeitura cuida da esfera administrativa. Então, a gente cuida dessa parte de multa, de interdição, de advertência, de embargo. As ações de retirada das pessoas, de demolição, são coisas que acontecem em outra esfera. Então, às vezes, a gente conversa muito isso no Congeapa, né? A Cláudia está aí, ela pode até confirmar. A gente, às vezes, espera uma agilidade e uma resolução rápida na esfera administrativa, e isso não acontece. Por quê? Porque a gente cuida de um processo que é mesmo mais lento, que a gente aplica penalidade, a pessoa tem o direito ao recurso, a pessoa recorre, a gente julga, ela tem direito a um novo recurso, a gente julga. Então, às vezes,